O capítulo 15 do primeiro livro de Samuel conta a história do término do reinado de Saul sobre Israel. Saul era o primeiro rei, foi o primeiro rei de Israel. Saul tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Deus o escolheu porque o povo havia pedido um rei e Saul então foi escolhido por Deus. Saul foi ungido e Deus disse para ele: meu filho, faça o que eu mandar você fazer. Aí Deus mandou Samuel um dia dizer para Saul que ele deveria ir atacar os amalequitas e destruir tudo o que tivesse lá em Amaleque, porque Deus não queria que Saul se misturasse com as coisas que não pertenciam a Deus. E Saul, um rei que queria agradar o povo e a Deus ao mesmo tempo, foi lá e obedeceu a Deus, só que fez isso pela metade. Ele resolveu trazer lá de Amaleque os bois, as ovelhas, as coisas boas dos despojos daquela guerra. Ele, por sua conta própria, resolveu trazer. Deus tinha dito: acaba com tudo, mas ele resolveu trazer. E ainda trouxe Agag, o rei de Amaleque, tentando ser politicamente correto. Um rei não mata outro rei, talvez ele tenha pensado isso. E aí trouxe ele preso para Israel. Muito bem. Samuel foi formado pelo Senhor que Saul tinha desobedecido a ordem do Senhor. Saul ainda era um rei de pouco tempo de reinado, talvez uns 2 anos naquele momento. Tinha acabado de ser ungido rei. Tinha muito tempo para reinar. Mas ele desobedeceu a Deus logo no começo. E aí, Samuel passou uma noite orando e perguntando: Senhor, o que eu vou fazer agora? Aí Deus falou para Samuel: olha, acabou o reinado de Saul. Saul simplesmente me desobedeceu. Aí Samuel foi na manhã seguinte conversar com Saul. Chegou lá, Saul recebeu e ouviu o barulho dos animais que Saul tinha pego do despojo de Amaleque, cujos animais Deus tinha dito: acaba com tudo. Aí Saul deu uma desculpa para Samuel, disse: olha, não é um povo que quis trazer. Aí Samuel falou assim: olha, não foi isso que Deus falou para você fazer. Aí Saul tentou explicar para Samuel que ele queria ser politicamente correto, agradar o povo, né? Samuel falou assim: do jeito que você desobedeceu, o cumprimento da promessa de Deus agora está descondicionado. Você não precisa obedecer a Deus pelo que você está me dizendo, mas Deus também não tem obrigação de manter a promessa feita a você, porque você descumpriu primeiro. Aí Saul tentou ainda convencer Samuel: vamos lá, adora comigo, pede perdão a Deus por mim. Mas Samuel não podia fazer isso, ele era só um profeta de Deus, não era ele que mandava. Deus tinha dito que o reinado tinha acabado por causa da desobediência. Aí Samuel mandou chamar Agag. Agag era o rei dos amalequitas, que deveria ter morrido também nessa guerra, mas Saul tinha poupado a vida dele por questões diplomáticas, desobedecendo a voz de Deus. Aí Agag veio. Samuel, profeta de Deus, cumpriu a vontade de Deus, matou Agag. Mais interessante que a desculpa de Saul para desobedecer a Deus foi que aquelas ovelhas e aqueles bois que eles trouxeram, o povo queria oferecer para Deus. Então tinha um bom motivo. Ora, já que estão bonitos lá os bois e as ovelhas, muito gordos, e Deus adora receber ofertas, né, de gorduras, de animais de boa qualidade, que são queimados, e isso eu estou falando do tempo da cultura e do Velho Testamento, da cultura judaica do Velho Testamento. Então Saul entendeu: Deus está mandando matar, mas se a gente levar e oferecer para ele, Deus de repente, né, vai aceitar. Aí vem aquela palavra de Deus muito interessante, que mais importante é você. Deus não aceita oferta que não lhe agrada. Ou seja, você quer ofertar alguma coisa para Deus, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser coisa de origem lícita. Tem gente querendo ofertar para Deus hoje em dia aí, até dinheiro que vem de jogo, bet, não é? Deus não aceita não, você não consegue comprar bênçãos de Deus. Deus sabe de onde vem, Deus conhece todas as coisas e Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Bom, a lição de tudo isso é que pela desobediência de Saul e por tentar dar o jeito dele, fazer do jeito dele, ele perdeu o rei. Muitas coisas a gente tem perdido porque a gente quer fazer do nosso jeito. Quando a gente obedece a Deus, Deus se agrada.
Quando a gente desobedece, a gente paga o preço. É assim desde o tempo de Saul. Saul perdeu o reinado de Israel. O primeiro rei de Israel perdeu o reinado por desobedecer, por tentar resolver as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Você consegue entender o tamanho do problema que ele arrumou só por causa de ser desobediente? Então não tente agradar a Deus do seu jeito. Deus só quer ser agradado do jeito dele. Aprenda isso. Eu aprendi isso nessa manhã. Então mate os agagues que Deus mandar matar na sua vida. Mesmo que você queira ser coerente com a sua vontade, seja com a vontade de Deus. Não pegue as coisas que Deus mandou você não pegar. Se elas são coisas que Deus abomina, você também tem que abominar. Não oferte para Deus aquilo que Deus não quer receber. Seja obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe. Essa é a minha caminhada de fé, meu tempo de meditação. Faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Sou pastor Antônio Ramos, pastor da Igreja Congregacional aqui em Passa Três. Um bom dia para você.